Oi, gente, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar. Desculpem a demora, desculpem o atraso. Olá, Amanda, Ana Maria, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos aguardar a Vanessa Poleto entrar aqui. Enquanto isso, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse projeto que a gente tem uma vez por mês. Oi, Vanessa. Vanessa já entrou. Minha primeira live, gente, então aqui eu tô me acostumando. A Vanessa Poleto já deve ter feito umas 30 lives. Não, 30 não, umas 300. Pronto. Vamos lá. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo Que certo. bom. Desculpa o atraso, eu tinha me confundido aqui com a senha. Imagina. Que bom que deu Que certo, bom, né? muito bom. E eu tava aqui dando só uma introduçãozinha para as meninas que já entraram, explicar um pouquinho sobre o Sabadelas, e aí logo em seguida você pode se apresentar. É, Tranquilo. Então, gente, é o seguinte: uma vez por mês a gente tem esse projeto que chama Sabadelas e consiste basicamente da gente promover palestras, bate-papos, enfim, sobre assuntos que envolvam o universo feminino, né? Por isso que o nome Sabadelas. E no último mês a gente contou com a presença da Heloísa Arias e ela explicou pra gente um pouquinho como ela organiza a rotina familiar, quais pontos são importantes numa rotina, como conseguir obter uma ordem assim, no dia a dia da família, etc. Então foi muito interessante. E agora, para encerrar o ano, esse Sabadelas a gente convidou a Vanessa Poleto, e inclusive ela já deu um Sabadelas para nós no começo do ano, né, sobre temperamentos e produtividade, foi ótimo. E ela vai explicar para a gente como conciliar o estudo com a família, né? Eu vou escrever aqui nos comentários, enquanto a Vanessa puder se apresentar para a gente. Oi, Carol. Sim. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa e tenho 4 filhos. Sou casada há 14 anos e a gente comemorou agora, nesse mês, 14 anos de casado. E, assim, trabalho aqui basicamente no lar, cuidando da família, das crianças. E, e também uma atenção especial, assim, de uma forma um pouco mais não tão intensa, nesse momento, pelo menos, aqui no Instagram, né? Então, ajudo mulheres, assim, a buscarem a sua melhor versão de mãe, de profissional, de esposa, sem que elas precisem fazer nada de muito extraordinário para isso, né? Então, buscando realmente a situações do cotidiano, nosso dia a dia, para encontrar esse caminho aí para a gente ser aquilo que a gente, a melhor mãe possível, a melhor esposa possível que a gente possa ser. E a Vanessa, quem não segue a Vanessa tem que seguir, porque realmente você dá um conteúdo muito bom, assim, seus últimos posts têm me ajudado muito. É bem Ai, que bom. o trabalho que você faz nas redes sociais, né? Mostrando um pouco da realidade, as suas lutas, o que funciona para você, que pode ajudar muitas outras mães, né? Exatamente. Às vezes eu fico pensando, né, nossa, será que eu posto isso? Será que eu não posto, né? Mas eu sempre, a minha intenção é sempre essa, sempre de ajudar. Eu penso assim, não, alguém vai estar tá precisando disso agora, né? Então vamos lá. Nossa, eu já comentando, não sei em qual post foi, eu vi um comentário, ai, eu precisava ler isso hoje, né? As pessoas Uhum, demonstram assim isso. E assim, para todo esse trabalho que você faz, etc., é preciso um estudo prévio, né? Então, assim, é preciso uma autoeducação, você se formar para passar o conhecimento para as demais mães, para as outras pessoas, né? E aí, exatamente. e, e, e assim, se você fosse explicar para gente, assim,
a importância de você conseguir encaixar o estudo dentro do seu horário diário, assim, como é que você vê, assim, essa prioridade, como é que você faz, assim? Eu acho que esse é um ponto que é justamente isso, assim, é uma questão de prioridade mesmo, porque eu vejo até muitas mães que me acompanham, assim, né, que, que tem, assim, eu acho que alguns vícios, algumas coisas que eu também, assim, já passei por isso também, entendo perfeitamente, assim, que é um despertar mesmo, assim, sabe? Depois até, né, eu posso falar um pouco mais sobre isso, sobre a minha trajetória com relação a isso, né? Nem sempre foi assim, né? Eu nem sempre fui uma pessoa que colocou o estudo como prioridade, né? Então, eu entendo, né? Mas, assim, uma das coisas que mais me motiva aqui é isso, assim, tentar mostrar o quanto isso é importante, né? O quanto isso pode mudar a nossa vida e a forma como a gente enxerga as situações do nosso dia a dia, a forma como o estudo nos abre um panorama assim para a gente encontrar soluções para o nosso dia a dia, né? Isso em situações diversas, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa vida, né, com o nosso esposo, na nossa vida com os nossos filhos, né? Quantos desafios que às vezes a gente fica perdida sem saber como agir, e que o conhecimento vai trazer essa segurança para a gente saber como atuar, saber como, nossa, como é que eu vou fazer aqui para ajudar esse filho nesse ponto, ajudar ele a crescer nisso aqui, né? E aí o estudo, ele entra como essa peça fundamental, assim, porque hoje eu enxergo assim, não sei mais o que seria de mim, não consigo mais embora não esteja hoje na minha situação ideal ainda com relação a essa vida de estudos, né? Uhum. Preciso melhorar muito ainda, mas assim, o importante é não parar, o importante é você continuar, por mais que sejam, né, passos lentos, né, ainda mais tipo com criança pequena, né, igual eu te falava, com criança pequena, eu sei que muitas que acompanham também passam por isso e talvez tenham essa inquietação, né? Lógico que com uma realidade assim, uma circunstância assim, a gente não vai conseguir viver a nossa vida de estudos ideal como a gente imagina, como a gente gostaria, né? Mas o que eu tenho na mão hoje para fazer? Então é isso. Você vai meio que costurando no seu dia, né? Aquelas brechinhas de tempo que você tem e é aí que eu encontro, assim, porque nem sempre eu consigo parar, né? Não consigo parar, tipo, 2 horas, que seria o ideal para fazer um Claro, estudo. é. Hoje eu não consigo fazer isso, né? Mas eu consigo tirar 10 minutos aqui, 5 minutos ali, 15 minutos, meia hora. Durante o dia você vai meio que espaçando, assim. E também talvez não seja o ideal, mas é o que eu consigo fazer. E eu acho que é o que a maioria, em geral, consegue fazer, né? Se colocar isso realmente como uma peça-chave, assim, para o nosso crescimento, né? Ai, que legal. E assim, você consegue identificar assim, desde quando você começou a dar importância assim, para o estudo, quando você enxergou assim essa necessidade de tornar o estudo uma coisa diária, assim, foi depois que vieram os filhos ou antes? Pois é, o legal foi pensar, eu parei um pouco para pensar, assim, porque como uma boa sanguínea, eu não tenho, assim, não guardo muitas impressões da, da vida, assim como um todo. Então, parei para tentar resgatar algumas lembranças, assim, né? E, e eu estava pensando nisso, assim, que durante a minha vida eu passei. Eu lembro que a minha infância eu gostava muito de ler, e tanto é que depois, é, com a Giana, fui resgatar um livro que uma mãe tinha compartilhado. Quando eu vi as imagens daquele livro, eu voltei lá na minha infância, assim, nem lembrava mais da existência do livro, mas quando eu vi as imagens, eu falei, nossa, como que eu li esse livro lá na biblioteca da escola, eu adorava aquele livro e tal, né? Então,
Só que depois, meio que na adolescência, na juventude, é, eu, assim, não, eu acho que até pelo fato que eu acho a importância, assim, dos pais, né, criarem um ambiente, assim, para fomentar isso nos filhos, sabe? Essa vida realmente de gosto pela leitura, de gosto por uma boa música, de gosto por um ambiente bonito, que proporcione justamente isso, assim, né? Eu acho que eu não tive muito isso, assim, enfim, não culpo, né, os meus pais por isso também, mas, assim, o ponto é que aí isso me levou a ter um desgosto pelos estudos, né? Então, eu lembro muito bem, assim, que no meu terceiro ano, quando eu estava para me formar, eu queria mais é terminar o ano, eu não queria mais, assim, estudar. Eu perdi realmente, assim, hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu tinha uma aversão mesmo ao estudo, assim, sabe? E ainda olhava para as pessoas que gostavam e que tinham, assim, uma cultura e tal, olhava como, esse tipo de pessoa é uma pessoa, né, snob, uma pessoa, né, e tinha essa mentalidade mesmo, assim, sabe? Aham. Meia culpa, né? Mas, e aí o que aconteceu? Um dos grandes, assim, momentos que foi mudando, assim, essa minha mentalidade, começou por algo que eu gosto muito, que é a música, né? E a música, acho que foi trazendo de volta isso, assim, para mim, a música clássica, principalmente, que eu não gostava, né? Eu lembro de, tipo, na adolescência, assim, o meu avô, ele era ele era diretor de escola, professor de matemática e tal. Ele tinha muitos CDs de música clássica em casa, assim. Eu olhava para aquilo assim e pensava, nossa, que coisa ridícula e tal, né? E aí meu esposo que foi me ajudando, assim, a ir ouvindo. Então, às vezes a gente viajava, né, e ouvia no carro. E aí ele me ajudou acho que a colocar um outro olhar, assim, para música clássica e tal. E eu comecei a gostar daquilo, assim, né? E aí é engraçado, assim, como que a gente vai, assim, se aproximando disso e como que a gente vai mudando, né? Como que o nosso olhar vai mudando diante do mundo, a forma de enxergar as coisas. Isso vai despertando na gente, assim, um olhar diferente, né? Um critério diferente para avaliar as coisas. E a música, ela me trouxe isso, assim. Então, comecei a gostar mais de música, a gente, né, comecei a voltar o meu gosto pelos estudos, tanto é que eu fui voltar, né, fui fazer faculdade. Eu já estava casada, lógico, eu casei nova, também casei com 20 anos, mas enfim, 20 anos tem gente que já está na metade da faculdade, né? E eu não, eu fui voltar, assim, a estudar mesmo depois, né? Eu já estava, depois de casada, ali um pouquinho depois que eu fui fazer faculdade e tal, porque realmente isso começou a voltar, assim, essa vontade de, não, peraí, a vida não é só isso, né? Eu acho que tem algo a mais aí que pode ser feito. E, mais de fato, assim, o gosto verdadeiro por conteúdos bons, né, e tudo mais veio depois dos filhos. E aí você. Acho que se a gente consegue aproveitar, né, que tá travando? Não, Não. quantos anos você tinha, A, mais ou menos? a Giana nasceu quando eu tinha 20, eu fiquei grávida com 25, 26 anos, eu tinha. Legal. E, e aí foi onde comecei a mudar, assim, realmente a minha visão com relação a isso, assim. E porque eu acho que os desafios começam a acontecer, e aí comecei a estudar um pouco mais sobre isso, assim, sobre maternidade, sobre educação de filhos. Quando os gêmeos chegaram mesmo, aí foi mais intenso ainda, estudando mais e, e acompanhando mais pessoas, né, para poder ter essa ajuda, assim, né, entender como, tá, o que que essa pessoa tá indicando, o que que ela tá estudando e tal, né. E aí, assim, passar a ter um pouco mais de critério para o que ensinar, né, para as crianças, o que colocar para eles ouvirem, né. Eu lembro, por exemplo, que com a Giana pequena, ela escutou, por exemplo, Galinha Pintadinha, essas coisas assim. Meu Deus do céu. Hoje nem pensar, esse tipo de coisa não entra aqui dentro de casa, sabe? Vira meio cobaia, né, Vanessa?
Aham. Sobreviveu, né? Sobreviveu. Ainda dá tempo de. Ainda tá dando tempo de melhorar. Mas é isso, eu acho que quanto mais a gente se expõe, né, a coisas belas, né, a estudos mais clássicos mesmo, assim, né, que perenes mesmo, assim, né? E isso vai trazendo pra gente critérios diferentes, um novo olhar, assim. Hoje eu posso dizer, assim, que o meu olhar tá muito diferente, assim, com relação principalmente ao que entra aqui em casa, né? É, a gente não tem TV, né? Mas assim, volta e meia a gente escolhe algum filme, né, para as crianças assistirem. A gente assiste junto. Os livros, né? Então, assim, não é qualquer livro. Se a gente olha um livro que já não tem uma ilustração muito boa, não, já não é bom, né? Se tem alguma uma linguagem um pouco chula, também não entra, né? A gente passa a ter um cuidado um pouco maior, né, com relação a isso. Então, tudo isso para dizer, assim, que eu acho que a chegada dos filhos foi um ponto bem chave, assim, para despertar, assim, para a vida de estudos mesmo. Assim. E é engraçado, né? Assim, muitas vezes a gente ouve falar conceitos na teoria e tudo, mas parece que depois que a gente vira mãe, o caso concreto é difícil a gente conseguir lidar bem, né? Então, sem um estudo prévio, sem às vezes outras referências, mesmo assim, essas mães, incluindo você, que dão muitas dicas no Instagram, às vezes eu penso, nossa, sem isso, como é que eu conseguiria assim lidar com isso, né? Porque realmente fica uma lacuna, né? Assim, a gente pode até estudar e tal, mas chega uma hora que a gente sente necessidade de buscar mais conteúdo, mais formação para poder realmente cumprir o nosso papel, né? Da melhor forma possível, né? Por amor e tudo. Exatamente. Nossa, por isso que eu digo, assim, com a Giana foi muito diferente, porque isso, assim, não tinha um preparo, uma visão, não tinha visão. É, essa coisa, né, da formação do imaginário mesmo, né, que a gente vai fazendo aquilo que, de acordo com aquilo que a gente foi exposto, né? E a gente acha que tá tudo certo. É. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem eu vi galinha pintadinha. Não, tá tudo bem eu vi um funk ou qualquer outra coisa. Isso a gente já sempre não gostou, mas eu vejo muitas mães, né, colocando música assim, Anitta, essas músicas, né, tão assim, para os filhos ouvirem, né? Mas por quê? Às vezes não fazem nem por mal, é porque realmente não foram expostas a um outro tipo de, né, a coisas um pouco mais profundas, assim, que fizessem com que, assim, se incomodassem com aquilo, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, quando a gente. E eu acho que isso influencia muito na questão da educação dos nossos filhos. Se a gente já tem essa atitude, assim, de olhar para as coisas que não são legais, coisas que não são bonitas, o que chamam de arte, que a gente olha e pensa assim, não, mas isso não é, né? Não é possível, né, que seja. Os nossos filhos, quando são expostos a isso, eles também vão ter isso. Né? E eu já vejo isso neles hoje, assim. Né? A Giana com 8, os gêmeos com 4. Coisas que às vezes eles olham e já desagrada, assim. Não. Né? Mas porque foram expostos. Então, se a gente não tem essa exposição, a gente acha que está tudo certo, né? Tanto com a gente quanto com os nossos filhos, né? Isso vai influenciando em tudo, né? Por isso que, nossa, por isso que eu acho que a vida de estudos é uma peça-chave, porque, olha, na forma da gente se vestir, na forma da gente falar, na forma da gente preparar um café, preparar uma refeição em casa, tudo isso vai sendo transformado, né, na gente, assim. E hoje eu posso ver isso. Ontem ainda conversava com meu esposo, né? A gente tinha comprado ali uma toalha nova ali para a mesa, né? E eu falando assim, nossa, engraçado que a gente vai arrumando uma coisinha aqui, outra ali em casa, assim, e a gente vai. Eu começo a olhar para trás, assim, de quando a gente casou, quando a gente
né, que como que a gente mudou, assim, né, como que a gente mudou o nosso olhar para as coisas, assim, assim, e eu vejo que é um resultado disso, assim, resultado de se dedicar a isso e acompanhar outras pessoas, né, você falava, na época que eu tive a Giana, até dos Gêmeos, e foi uma das coisas que me motivou a atuar um pouco mais aqui no Instagram, nas redes sociais, não tinha realmente pessoas com quem a gente pudesse se apoiar, assim, sabe? Então, hoje, eu acho que é um grande erro que as pessoas podem cometer é olhar para essas pessoas, né, que estão trazendo conteúdos muito bons e pensar assim, mas né, isso é porque é a vida, isso é porque é ela, né, a circunstância dela, isso é porque é a realidade dela, mas para mim não se aplica, né? Eu acho que é um grande erro, né, que a gente pode cometer, porque a gente precisa olhar para isso como uma inspiração, assim, falar assim, nossa, ter pessoas ao nosso redor que vão puxando a gente para cima, né? E isso são pessoas-chave que a gente vai acompanhando, assim, na internet, e a própria vida de estudos, né? Se a gente pega, né, uma leitura de alguma literatura ou então algum filme bom que a gente assista, a gente sempre vai conseguir tirar dali alguma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida, assim, que vai puxar a gente para um andar um pouco mais elevado, assim, né? Então, acho que acompanhar pessoas e tudo isso, acho que é fundamental, assim, nesse processo. É muito bom. E é interessante também porque outra pergunta que eu ia te fazer. Quando eu acho assim, quando a gente se decide a levar a sério a vida de estudos, etc., facilmente a gente se perde um pouco, né? Então a gente vê, nossa, tem que ler isso, aquela pessoa indicou aquele, e não sei o quê, e aí a gente acaba criando tipo, um caminho meio impossível, né? Então, por onde eu começo, o que que realmente é essencial, o que que para mim vai ser bom nesse momento, etc. E se você pudesse dar alguma dica, assim, para quem quer começar a estudar, você acha que a pessoa pode começar por onde, assim? Que área, como selecionar as leituras, ou por onde a gente pode saber o que, que vale a pena ou não? Como que foi sua experiência? O que, que você daria de dica, assim? Sim. Então, acho que vai depender um pouco de se a pessoa já está acostumada ou não com isso, né? Em que momento que ela está. Mas eu tenho em mente, assim, três pontos, assim, que eu considero sempre com relação a isso, que qual que seria o mínimo, qual que seria o razoável e qual que seria o ideal na minha vida de estudos, né? Porque se às vezes a gente fica só com o ideal, parece que com as coisas do dia a dia a gente pensa, não, isso não vai dar certo. Não, não é para mim, a gente se frustra e pensa, não vai dar e pronto e desiste, né? Então, hoje, pelo menos na minha circunstância atual, com o bebê pequeno e tal, que são muitos imprevistos o tempo inteiro, assim, né? Eu tenho considerado muito o mínimo, né? Porque, e como é bom ter isso, assim, porque Tem uma me dá a impressão de que eu estou caminhando, isso. né? De que eu não estou parada e de que eu não preciso desistir, porque eu não estou no meu ideal. Lógico que a gente sempre vai atacar o ideal, né? Eu preciso pensar no meu dia em relação a tudo, né? Ao meu plano de vida espiritual, a minha vida de estudos, as coisas, as tarefas da casa, que a gente tem também sempre um checklist ali. Lógico que a gente sempre tem que atacar o ideal, né? O ideal, nossa, é cumprir, né? Fazer, e não cumprir por cumprir, mas conseguir realmente, de fato, realizar as coisas, né? Mas se eu tenho uma ideia de qual seria o mínimo e qual seria o razoável, então eu posso continuar lutando com relação a isso. Nossa, talvez eu não consegui hoje fazer todas as coisas que eu tinha previsto para o meu dia, né? Mas o que que eu fiz? É impossível que você tenha ficado sem fazer nada, né? Mesmo que você não tenha cumprido com as coisas que você tinha anotado, se você está com um filho pequeno que estava demandando muito a tua atenção, você fez isso, né? Você não ficou sem fazer nada, né? Então alguma coisa você fez, né? Então
Isso diminui muito as chances de. Parece que, assim, isso que todo mundo fala, ah, é a mãe e a culpa, né? Parece que toda mãe Aham, chega no final do dia, ai, foi um desastre, assim, a gente acaba, putz, tanta coisa que eu não fiz, mas também é importante reconhecer o que a gente fez também, né? Para não cair num exatamente. pessimismo. Exatamente. E não é porque, né, eu ensino isso, estou aqui falando, que eu não passe por isso, né? Volta e meia eu estou aqui com, né, passou agora, graças a Deus, acho que passou a fase das cólicas, assim, mas teve dias, assim, que eu tava, tipo, fim de tarde, assim, e veio aquele pensamento, assim, né? Nossa, não fiz nada hoje, só fiquei em função, né, disso e tal. Não, não, peraí, né? No mesmo momento já cortei aquele pensamento. Não, peraí, olha só o que eu estou fazendo aqui agora. Estou cuidando da minha família, estou atendendo, né? Então, acho que é importante, assim, né, pensar isso, assim. E outro ponto, assim, com relação ao nosso tempo, né, que até acho que é naquele livro que acho que é a vida intelectual, né, que fala assim que não é necessário que a gente tenha todo o tempo do mundo, né, mas utilizar bem o tempo que a gente tem, o tempo que a gente tem na mão é isso. Né? Então, às vezes a gente fica com essa muleta assim de achar que, nossa, mas é porque eu precisaria de 2 horas para estudar de fato, assim, né? Não, mas qual é o tempo que você tem na mão hoje? Então, faz com o que você tem na mão, né? Então, e hoje, assim, a gente tem muitas distrações, né? É, assim, demais, demais, que se a gente não, se a gente se descuidar um pouquinho, a gente se deixa envolver, né? Facilmente a gente se perde, né? Em redes sociais, em Netflix, em séries e tudo mais, e foge do nosso objetivo, né? Então, a gente está até acostumado, assim, hoje com... Se a gente pegar para assistir vídeos, né, no YouTube, os vídeos hoje, eles são muito com quadros curtos, né, assim, acelerados, que vão trazendo essa agitação, assim, pra gente, né, e os filmes hoje em dia são assim, né, as séries, tudo para trazer essa aceleração, essa ansiedade para que a gente assista o próximo, para que a gente não... até essa questão dos vídeos, que tem esses cortes rápidos, é justamente essa função para que a gente não saia do vídeo, para que a gente continue preso ali. Não, preciso assistir até o final e tal. Né? Então, Mal termina um, tudo isso, né? eu já começo o outro, tem isso também, né? Então, tudo isso vai trazendo assim uma agitação na gente, que se a gente às vezes pega um livro para ler, a gente acha um tédio. É. Né? A gente pega um livro e pensa, não, mas espera aí, que coisa parada, que coisa que não sai do lugar, porque faz também a gente pensar, né? Porque não entende uma palavra, não entende um pensamento, né? Você tem que refletir, você tem que pensar sobre aquilo, né? Às vezes você lê um capítulo e você fica, sei lá, dois dias ali, 3 dias refletindo sobre aquilo que você leu, assim. E tudo isso vai meio que contra tudo que a gente está vivendo hoje com essa agitação toda, né, da tecnologia, das coisas que a gente tem disponível aí, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente perca tempo, né? Então, se eu entro, né, em um vídeo, me envolvo, quando eu vi, eu tô ali, sei lá, 30 minutos, né? Então, por isso que tem que pensar assim, né? Será que eu não tenho tempo? Será que eu não tenho tempo mesmo? Será que eu já, no final do dia, já parei, sei lá, uma semana para avaliar como é que foi o meu dia? O que eu fiz no meu dia? Né? Porque às vezes a gente passa justamente assim, a gente pensa em algumas coisas, né, no fim do dia, mas a gente não avalia muito bem tudo que a gente fez no nosso dia. E se a gente parar um pouco, eu vou colocar assim, ó, 3 dias para avaliar mesmo, assim, sabe? O que eu fiz de manhã, o que eu fiz à tarde, né? Nossa, olha, nossa, hoje de manhã eu fiquei bastante tempo fazendo isso, né? E até o serviço da casa, assim, às vezes a gente, né, acaba se envolvendo demais e perde muito tempo com alguma coisa, né? E aí você não consegue realmente fazer multiplicar o teu tempo, né? Ah, hoje a gente tem até a questão, assim, de máquinas, de coisas que podem nos ajudar a ganhar tempo, né? E se a gente, sei lá, faz uma reserva ali para investir um pouco mais nesse tipo de, de
de coisas assim, que vão nos ajudar a ter mais tempo, né? Enquanto você está lendo um livro, a máquina está lavando a tua roupa, a tua louça, né? Às vezes eu olho aqui e penso, nossa, estou aqui, tá todo mundo trabalhando por mim aqui, né? Tô só coordenando aqui. E isso é maravilhoso, né? Porque imagina se a gente tivesse que estar lá no tanque, lá, esfregando roupa, a gente, né? A gente vai conseguindo fazer o nosso tempo multiplicar com essas coisas também, delegando as tarefas, né? Que talvez outras pessoas podem fazer, né? E isso vai garantir que a gente tenha mais tempo para dedicar, talvez, para aquilo que a gente considera mais importante, né? E, e eu acho que uma dificuldade assim que eu percebo também, muitas vezes a gente faz um plano e aí, assim, por conta da rotina, etc., a gente chega no final do dia muito cansada, né? Então, assim, o momento que tem de silêncio na casa, que seria um horário bom para estudar, a gente já tá assim, Esgotado. louro, né? E, e aí, assim, é muito comum a gente cair numa autoindulgência, assim, pensar, estou muito cansada e cair numa reclamação, sendo que, assim, se a gente se força, pelo menos para adquirir uma constância, depois, digamos, o corpo se acostuma, a gente vai criando um hábito, né? E aí, como você acha que daria para a gente lutar, assim, para melhorar nesse ponto, sabe? Vencer o cansaço, cumprir, assim, o planejado. Sim. Acho que Pois é. Oi? você também deve passar por isso. Com certeza. Você não... Ai. Bom, com filho pequeno, mais ainda, né? Mais ainda, assim, o cansaço, porque tem amamentação, tem tudo que exige mais, assim, da gente, né? Noites mal dormidas, né? Tudo isso, assim. Mas, bom, é uma realidade que está presente na nossa vida e que a gente precisa lidar com isso, né? Então, às vezes, o que a gente faz é olhar para o nosso cansaço e aceitar, assim, simplesmente, né? A gente não para pensar em como que a gente pode lidar melhor com isso, lidar melhor com o nosso cansaço, né? Oi, A Camila está falando isso. Thales, também. Então, eu acho que é preciso a gente avaliar, né? Uma coisa que eu tenho feito muito, sim, é que às vezes a gente deixa para descansar, para ter um momento de silêncio, só quando as crianças vão dormir mesmo, né? E a gente deixa às vezes acumular o dia inteiro, assim, e acaba às vezes até ficando meio estressada, assim, no fim do dia, por causa disso, né? Então, talvez um bom plano, assim, de ação é a gente ter pequenos momentos de descanso durante o nosso dia. Ah, Vanessa, mas eu não consigo deitar 15 minutos para dormir. Mas o descanso não é só isso, né? O descanso não é só você dormir, o descanso não é só você deitar no sofá, não é só isso. A gente precisa, né, ampliar um pouco a nossa visão com relação ao que é o descanso. A gente pode descansar de várias maneiras, né? E a gente pode perguntar isso, assim, né? Já que a gente está falando sobre isso, né? Pensar, como que eu tenho descansado? Né? Será que eu tenho proporcionado pequenos momentos no meu dia, né, para isso? Às vezes a gente procura, o que a gente tem feito, na verdade, é procurado coisas que nos cansam até mais durante o nosso dia, né? Cansa mais do que sei lá, se a gente não tivesse feito, né? Então, horas e horas nas redes sociais, isso cansa bastante, né? Cansa a gente, cansa o nosso olho, cansa porque, sei lá, você fica ali às vezes olhando e não sai nada dali, né? É só, é só uma perda de tempo que às vezes até faz mal para você, dependendo do que você está olhando, dependendo do sentimento que você tem com relação àquilo que você está vendo, né? Né? Você descansa na TV, você descansa na série, isso fazendo demais, isso não nos ajuda a descansar, né? Não nos ajuda a, a silenciar, né? Porque
descanso, ele puxa muito a questão do silêncio, né? Então, se eu tô muito nessa agitação, assim, né, de rede social, de TV, de barulho e tal, eu não consigo descansar, né? Minha cabeça não descansa, não consigo refletir sobre, eu não consigo respirar, não consigo, né? Então é preciso, assim, a gente cansa muito mais quando a gente não tem uma ordem na nossa vida, por exemplo, né? Sei lá, grupo de WhatsApp cansa, né? E às vezes a gente não tem um horário, não tem uma ordem para isso. A gente acorda, já vai abrir no celular, a gente tá o tempo inteiro, né? Tem uma notificação, já vai olhar o celular. Isso cansa, isso esgota, né? Mas a gente não percebe. A gente vai só vivendo, assim, no dia a dia e não vai percebendo. Eu já vi muita gente falando assim, ai, às vezes eu ligo a tela e já vou no automático clicar no Instagram. Tipo, parece que a gente já tá Uhum. pânica, assim. Chamando. É. Exatamente. Passa Né? pela nossa, Então, assim, oi, Ana, não, travou um pouquinho não aqui. passa pela nossa inteligência, Isso. né? E Exato, exato. A gente não consegue fazer uma boa escolha, né? Então, não ter um horário para redes sociais cansa, não ter um horário para fazer as coisas cansa, porque eu vou me esgotando, eu vou tendo a impressão de que o meu dia não rendeu, de que eu não consegui fazer as coisas. Isso cansa mesmo, né? Então, essas coisas, às vezes, se fosse só uma rotina, talvez, se a gente conseguisse, talvez, né, colocar um pouco de ordem na nossa vida, a gente já conseguiria perceber que, opa, não foi tão cansativo assim hoje, é né? verdade. E então, talvez, né, seja mais saudável a gente descansar, mudando de atividade, né? Eu posso planejar também esses momentos, né? O que que eu vou... porque às vezes 2 minutos escorram, né? Sem perceber, a gente não aproveitou aqueles 2 minutos. E em 2 minutos, quanta coisa que a gente poderia fazer, né? A gente pode até resolver alguma coisa da casa, a gente pode trocar um lixo em 2 minutos, né? A gente pode, sei lá, rezar uma oração em 2 minutos, né? Uhum. Então é isso, assim, eu posso planejar esses pequenos momentos do meu dia, né? Para descansar, eu posso pegar 2 minutos e ir na janela, na sacada, e olhar para fora, para a natureza, para o céu, né? Para escutar o barulho dos passarinhos. Isso parece uma coisa banal, assim, mas, assim, traz uma energia muito grande pra gente, né? Renova a nossa força, assim. O fato da gente olhar para fora, respirar um pouco, né? Tirar o nosso foco de onde, né? Daquilo que está nos desgastando, assim, né? É outra coisa que a gente pode planejar um momento em família, né? Uma leitura. Eu posso fazer a minha unha, né? Tirar um tempo para fazer a minha unha enquanto eu tô, sei lá, escutando um podcast, alguma coisa assim, né? Posso. Então, digamos que a melhor maneira da gente descansar é aprender a não se cansar, né? Não se cansar em demasiado, assim, a não se esgotar. Então, se a gente aprender a não se cansar demais, a gente já vai estar descansando, né? Verdade. E aí a gente consegue chegar no fim do dia, talvez, com um fôlego um pouco maior, né? Se a gente conseguir ir colocando essas pequenas coisas no nosso dia a dia, né? Então, deu um intervalo, eu vou ali na sacada, respirar um pouco. Eu tô dando de mamar, eu coloco uma música clássica para ouvir, coloco ali um Bach, um Mozart, né? Fecho o olho por 1 minuto ali. Nossa, isso descansa muito, muito, né? Você já sente que está um pouco renovado, assim, né? Você para 1 minuto para tomar um copo d'água, né? Não deixar as coisas irem acumulando, assim, para não chegar no final do dia realmente assim, com esgotamento, um nível de esgotamento ultra mega power, que a gente não consegue nem, né? Nossa, não consegue realmente fazer nada. Por mais que a gente consiga ficar acordada, a leitura não rende, o estudo não rende, porque de fato a gente está esgotada, É né? verdade. Então E acho que pode ajudar. as pequenas coisas ao longo do dia que daria para fazer diferente, né? Onde que pode ganhar tempo? Um dia eu ouvi uma dica que eu achei muito boa. Uma moça estava explicando, né, sobre aproveitar todos os minutos e tal. Aí ela falou, gente, vocês já pensaram que às vezes vocês podem
ir no banheiro e não levar o celular? Deixa um livrinho ali do lado, você lê um parágrafo. Às vezes a gente já está acostumado a fazer tudo com o celular, né? Então, assim, o Exatamente. semáforo já abre o celular. E se a gente, né, parasse no semáforo, deixa aqueles livrinhos do círculo de leitura, que são pequenininhos, né? Deixa no carro, assim, e daí um parágrafo, uma linha, você já vai pensando. Às vezes é uma coisa que você está precisando ouvir, ler, né, naquele momento. Precisa... Exato. Não, você percebe que É, é um hábito que a gente tem, né? E como é que a gente vence um mau hábito? Incluindo um hábito bom, começando um hábito bom, né? Então, e esses gatilhos são ótimos, né? Esses gatilhos são muito bons. Você ter um ambiente preparado para que te chame, né? Porque senão o celular está na mão, ele sempre vai ganhar. Então, ter um livro na bolsa, ter um livro na cabeceira, né? Isso, ter uma playlist já engatilhada no YouTube uhum. para você ouvir, né? Ter ali favoritos ali não sei, no Castbox ou no SoundCloud ali, que você vai ouvir um podcast que vai te agregar bastante. Então, essas coisas, se você deixa isso bem engatilhado, né? É bem essa coisa do hábito mesmo, né? Que, você quer começar fazer um exercício físico de manhã, fazer uma caminhada, né? Então você já deixa a tua roupa É. preparada do lado da cama, o tênis, tudo, já deixa armado, porque você vai acordar, já vai se deparar com aquela situação. Porque se a gente daí, porque assim, eliminando o máximo de desculpas possíveis, né? Porque senão a gente já acorda e fala, não, mas hoje tá meio frio, vou ter que pegar outra a roupa no armário ainda. O tênis tá lá longe, o tênis tá meio sujo e tal. Nossa, a gente é especialista em arrumar desculpa, né? Então, se a gente conseguir nos cercar assim de, assim, de gatilhos que vão nos manter no nosso foco, né? Isso eu acho que é muito importante, né? Que eu, bom, já trago essa questão assim de objetivos, de metas já pelo meu trabalho, né? Mas foi muito legal também, né, fazendo o curso do Guilherme, né, o professor Guilherme, teu esposo, e foi muito legal, assim, ver isso, assim, essa questão de você ter um plano de estudo, né, porque ter um objetivo, porque senão a gente, de fato, assim como com os livros, a gente faz isso com a nossa vida, se a gente não tem um planejamento, mínimo possível de planejamento, seja no seu dia, seja para o próximo ano, seja para os próximos 5 anos, a gente vai, assim, vivendo a nossa vida conforme o vento vai levando, né? Apagando isso. Foi? Apagando incêndio, as coisas que vão aparecendo, e aí você não, de fato, você percebe que não consegue ir avançando, né? E se a gente tem um objetivo bem traçado, por mais que a gente saia dos trilhos, você sabe para onde voltar, É. né? O ponto é que quando a gente não tem um planejamento, se a gente sai do trilho, a gente pode ir até para outro caminho totalmente nada a ver, porque não tinha mesmo para onde ir, então você continua perdido, né? E aí sim você faz com a tua vida de estudos, você, né? Isso me ajudou muito, porque eu acho, na questão do curso do Guilherme, né? A tentar realmente focar, né, naquilo que eu vou estudar por determinado tempo, né? Porque senão é muito fácil assim, de te ver alguém indicando um É, livro. isso Ai, meu Deus, mas me deu uma vontade agora de ler esse livro, né? funciona todos E não, os temas, né? e não tem nada a ver com aquilo que você está buscando no momento, assim, porque isso é muito importante de ter como critério, né? O que eu preciso estudar nesse momento, né? Isso vai me motivar a estudar também. Preciso estudar, né? Ultimamente, por exemplo, eu tenho estudado muito, assim, eu tenho estudado muito sobre virtudes, assim, eu tenho mergulhado fundo, assim, nisso. É um assunto que tem me envolvido muito, né? Eu acho que pelo fato de eu não ter tido isso na minha infância e ter apanhado muito, assim, depois de adulta, pelo fato de não ter trabalhado a questão das virtudes, né? Então, hoje eu sofro muito com relação, né, à questão da ordem, a questão de disciplina, de constância, porque
não fui trabalhando isso ao longo da minha vida, né? Então agora, depois de grande, que já está assim meio que formado, você tem que ir ali, é mais difícil a luta, né? E aí eu tenho estudado muito, assim, porque, né, para, lógico, aplicar, assim, na minha vida, mas ajudar os meus filhos nisso, né, porque e hoje eu vejo que quase que me dão um banho em algumas coisas, porque criança é muito mais fácil deles irem aprendendo as coisas, né? Então, então esse é um assunto que eu tenho focado muito, é um assunto, eu tenho estudado sobre como estudar melhor, né? Porque eu sei que isso vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar, né? Então, tem algumas metas mais de longo prazo que aí o curso do Guilherme caiu como uma luva, assim, para eu pensar, nossa, eu preciso estudar isso agora. Então, não adianta eu querer abraçar o mundo e ter 300 livros aqui, uma lista de 300 livros que eu não vou ler, né? E não adianta eu querer ficar mudando o meu foco o tempo inteiro. Uma hora eu leio um livro disso, outra hora eu leio um livro daquilo. Então, realmente condensar essa vida de estudos com foco, né? E, e outra coisa, a leitura das crianças mesmo, que tem me ajudado bastante. Porque isso foi uma outra coisa que eu também não tive, né? Falar assim, nossa, na minha infância eu li Tolkien, eu li o C.S. Lewis. Não, não li nada disso, entendeu? E aí agora, né, eu tô vendo isso com eles, assim, e como eu vejo, assim, o impacto, assim, que tem na formação do imaginário, na linguagem, que é uma linguagem, né, muito mais, assim, rebuscada, bonita, que ajuda a gente a falar melhor, a falar mais bonito, e não por questão de vaidade, mas por questão de fazer as coisas bem feitas mesmo, né? E então a gente, né, tenho aprendido muito com eles também, né? A gente tem, né, lido, né, alguns livros, né, contos e de autores assim bem antigos assim, e que então esse tem sido o meu foco assim, e a gente precisa ter claro isso assim, então, né, que eu estava falando. Qual que é o meu foco assim com relação à minha vida de estudos? O que que eu preciso estudar hoje? Né? Eu preciso estudar mais sobre a educação dos filhos, eu preciso estudar, né? Eu preciso a questão da literatura, o que eu posso estudar nisso que vai, né, me ajudar a crescer. Então, a vida de santos é uma coisa que eu estou sempre estudando também, né? Biografia, né? Biografia acho que ajuda muito, assim, a gente a, a ver a luta deles, né? E trazer isso para nós, assim. Então, isso tudo, assim, acho que a questão de ter um objetivo ajuda muito a gente a não se perder no meio do caminho e não desistir da nossa vida de estudos, né? Nossa, com certeza. E é isso que você falou, assim, às vezes a gente sai do trilho, mas a gente sabe para onde voltar, né? Porque também eu acho que assim, por isso que muita gente fala, né? São José Maria também falava da importância de fazer um exame de consciência, né? Porque à noite você vê, nossa, falhei nisso, nisso, mas renovar a luta todo dia, né? Então falar, bom, vou fazer um propósito, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser diferente. Então eu acho que isso daí faz com que a gente também não se entregue, né? Ou então, inclusive, né, era de Instagram, assim, que a gente não caia em comparações, né? Que é uma coisa bem Sim, inclusive o evangelho recente, né, que falava dos trabalhadores da vinha, né? E aí um comparava, não, mas ele trabalhou muito menos que eu, e aí cai nessa, bom, por que que ele vai receber isso? E eu vou, enfim, eu que trabalhei mais, vou receber o mesmo. Muitas vezes a gente cai nessa comparação ruim, né? Nossa, essa pessoa tá muito na frente, e eu uhum, nos cantos. Então, o Instagram tem esse lado também o que a gente precisa prestar atenção, né, para não cair em comparações. E justamente por isso esse exame de consciência, assim, esse balanço de ver, bom, amanhã vai ser diferente, vou me propor a melhorar tal virtude, etc. Faz com que a gente volte para os trilhos, né, que nem você falou. exatamente. Eu acho que não dá pra gente. Se a gente cai na comparação, a gente fatalmente vai acabar desistindo, né? De lutar. E a gente tem que procurar crescer, né? Crescer sempre, assim. A gente não pode parar de crescer.
né? Eu vejo muitas mulheres que se desencantam até com a maternidade, por ter essa impressão muito pobre, né, do papel da mulher, como mãe, como, né, esposa e tal. Sei lá, imagina uma mãe de família que só cuida da casa e dos filhos, né? E não pode se resumir a isso, né? Ou então não deveria, né? A gente não pode parar de crescer. A gente precisa continuar buscando, evoluindo sempre, assim, como pessoa, né? Porque a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é mulher, a gente é uma pessoa, né? Então a gente precisa continuar é, dando passos, né, de crescimento, de luta, de alcançar, né, virtudes que a gente precisa, né? Então, não é buscar comparação, mas é se apoiar nessas pessoas para que puxem a gente para cima, né? E como tem gente boa, né? Não sei se a Carol tá aí ainda, mas eu fiquei encantada assim com a loja dela, né? Que traz esse aspecto da arte com a moda. É incrível isso, sim, porque eu acho que é isso, né? Acho que as coisas todas deveriam ser assim, sabe? Porque traz justamente essa beleza, né? E isso a gente precisa trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida, né? Também trazer para o nosso cotidiano a arte incorporada no nosso dia a dia, né? A literatura incorporada no nosso dia a dia. Isso vai fazer a nossa vida ter um, é, um olhar diferente, assim, né? É, que legal. Muito bom, isso mesmo. E aí, a última pergunta, assim, para a gente ir encerrando, é, Quase na hora, né? hã? Quase na hora, né? Já. Então, como que você considera, assim, que o estudo melhorou o seu relacionamento com Deus também? Olha, nossa, isso aí foi, acho que, fundamental, na verdade. Na verdade, eu acho que eu até considero que é uma via de mão dupla, assim, porque assim como melhorou o meu relacionamento com Deus, mas isso também, o meu relacionamento com Deus também me chama a estudar mais melhor. Então, é as duas coisas, assim, porque, né, eu até acho que, deixa eu ver se eu anotei aqui uma frase, estava pensando sobre isso aí, eu anotei uma frase de caminho, né, que fala assim: horas mortificas-te, trabalhas em mil coisas de apostolado, mas não estudas. Não serves, então, se não mudas. O estudo, a formação profissional, seja qual for, é obrigação grave entre nós, né? Então, isso me chama muito, assim, o meu relacionamento com Deus, né, se aprofundar através do estudo, mas, ao mesmo tempo, para eu servir melhor as pessoas, né, tanto aqui em casa, né, com as minhas amigas, tudo, eu preciso estudar, não posso parar, né, não posso estacionar, né, preciso continuar, né, a estar buscando cada vez mais, assim, e, e esse aspecto, assim, né, da vida de estudos, né, que acho que traz muito esse aspecto da verdade, né, do bem, da beleza, né, isso faz com que a gente comece a enxergar Deus aonde a gente não via, né? Então, eu começo a ver Deus nas coisas, nas pessoas, no meu trabalho, naquilo que eu estou fazendo, né? Eu começo a enxergar Deus ali e aí a minha vida de oração melhora também, né? Eu experimentei isso e isso norteia a minha vida, assim, né? Então, tudo que eu faço, aonde aquilo que eu estou fazendo, eu enxergo Deus, né? Eu vejo Deus e eu ofereço, né, para Deus, e aí isso melhora, assim, incrivelmente, assim. Mas isso só é possível mesmo porque né, a gente vai conhecendo, a gente vai estudando e essa visão vai se abrindo aqui diante dos nossos olhos, né? Porque senão a gente não enxergaria isso, eu acho. Né? Não, eu tenho certeza, assim, porque eu posso ver na minha trajetória isso também, né? Nossa, muito legal. E,
Ah, eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar, podem mandar por aí. Mas, nossa, você deu muitas dicas, assim, foi muito bom. Depois vou fazer um resuminho. E queria agradecer muito a sua participação aqui. Eu sei que você tem, nossa, o Marcelo, que é bem pequenininho, e mesmo assim você está live com a gente, né? Agradecer o seu marido, que ficou com as crianças. É verdade, tá lá com as crianças. E agradecer muito. E convidar todas a continuar acompanhando aqui essa página do Igaraçu. Ah, peraí, tem uma perguntinha aqui, será? Ah, ó, mandaram uma pergunta aqui. Como fazer quando os filhos não querem estudar, assim? Como que a gente pode transmitir, assim, essa importância do estudo também para os filhos? Olha, é uma pergunta muito boa, né? Se eu vejo que se a gente acostuma desde pequenininho, né, esse gosto pelas coisas, já é automático, assim, né? Eles já vão automaticamente, aquilo faz parte da vida deles, está incorporado neles, assim, né? Mas se é algo que talvez, sei lá, você despertou para isso agora, né, e tal, eu acho que criando um ambiente propício, assim, para isso, né, com, né, colocando esses critérios, assim, né, de escolher música boa, de escolher filmes bons, de escolher boas leituras, fazer uma curadoria ali na tua biblioteca para ver o que pode ser passado para frente, o que a gente mantém, né, e o nosso exemplo, né? O nosso exemplo, acho que tanto daquilo que a gente faz, quanto da nossa luta também, né? Eu acho que faz muita diferença. A gente tem o Kindle aqui em casa e tal, mas eu gosto de ler no livro, sabe? Porque eles veem, né? A gente lendo, assim. E é bonito ver isso daqui a pouco, assim, né? Um tempo atrás não via isso tão espontâneo, mas hoje a Giana já é tão espontâneo. Eu tô fazendo alguma coisa, quando eu tá tão quietinha, eu vou ver ela tá lá lendo um livro, né? Mas porque eu acho que é esse ambiente que a gente proporciona, né? O ambiente e o exemplo. Acho que duas coisas que eu acho que são bem fundamentais, assim. Nossa, muito bom. E aí perguntam, como tirar o sentimento de culpa ao estudar e não estar esse tempo com os filhos? É bem engraçado. Acho que a gente tem que supervalorizar tanto os nossos sentimentos, assim, porque a gente sente tantas coisas, né? E você tem que ver, né, que o estudo é um bem que você está fazendo para você e para a tua família em geral, para a sociedade, né? E se é um bem, então isso não tem que gerar culpa em você, né? Acho que a gente tem que enxergar isso, enxergar o estudo como um bem que você está fazendo. E aí você está escolhendo bem, né? Você não está deixando o teu filho de lado, né? Nossa, 15 minutos que eu deixei meu filho ali, coitado, de lado, brincando. Não, você não estava fazendo uma coisa, Uhum. uma perda de... A gente tem que ficar com a consciência pesada se a gente perdeu 15 minutos no celular enquanto nosso filho tá ali brincando, sabe? Isso tem que pesar na nossa consciência. Mas se a gente está estudando para ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, né, um pai, uma mãe melhor, nossa, isso tem que eliminar esse tipo de culpa, porque não tem que se sentir culpado, porque a gente está fazendo uma coisa boa, né? Então, isso acho que é por aí. Muito boa a sua resposta, adorei. Às vezes é muito comum a gente cair num sentimentalismo, assim, ficar. Isso que você falou, dá muito valor para a culpa, para os sentimentos, sem olhar com objetividade, né? Assim, o que está gerando isso? Será que tem fundamento? Será que não tem? Enfim. Exatamente. Bem por Então, aí. acho que vai dar aqui o nosso tempo, Vanessa. Mas, novamente, queria te agradecer muito. Obrigada a todos. Ah, eu que agradeço, Ana. E ano que vem teremos mais palestras. Vocês podem mandar sugestões também para a gente sobre temas, às vezes convidados. E obrigada por ter compartilhado tantas experiências, tanto conhecimento com a gente, Vanessa.
Ah, eu que agradeço. Foi muito bom a conversa aqui, a participação Foi aí ótimo. do pessoal também, né? Então, muito bom. Obrigada, viu, gente? Bom final de semana para todo mundo. Tchau, Tchau.